O som do monitor cardíaco era um eco frio da minha realidade. Bip, bip. Para muitos, era apenas um som. Para mim, cada sinal era um lembrete do que estava em jogo. Eu olhava para aquele aparelho como se ele pudesse me dar segurança. Mas o que realmente me cercava era um vazio sombrio. Os enfermeiros se moviam ao meu redor, vozes baixas e apressadas, cada um focado em sua tarefa, enquanto eu sentia o ar pesado, quase estrangulando. As luzes fluorescentes das paredes brancas mais pareciam refletores de um palco onde eu estava exposta, vulnerável. Uma parede de medo se erguia ao meu redor, e eu precisava encontrar uma forma de atravessá-la. Não era a minha primeira vez no hospital, nem mesmo a segunda, mas a ansiedade pulsava em meu peito com uma intensidade nova, inexplicável. Aquela noite, meu simples acompanhamento para a anemia transformou-se em algo mais sombrio. O celular vibrando em meu bolso não fazia mais sentido. Lucas, o homem que sempre prometeu estar ao mim, o peso da traição e descaso não era apenas daquelas paredes brancas. Era a mesma sensação de abandono que eu sentia do outro lado. Lucas nunca entendia. Não compreendia a gravidade do que eu enfrentava, e a distância que se abria entre nós parecia crescente a cada segundo que passava. As memórias começaram a surgir como sombras dançantes na minha mente. Risadas em mesas de jantar, conversas sobre o futuro, e agora tudo parecia ilusório. O passado nos unia, mas o presente nos separava. E a verdade que eu temia se aproximava, um tanto quanto inescapável. Quando os médicos entraram, seus rostos carregavam a expressão de quem trazia notícias que mudariam tudo. Eu sabia, aquilo não era bom. É uma condição genética, dissera a doutora de cabelos grisalhos, os olhos condizentes com sua voz sombria. Eu ouvi, mas o som em minha cabeça se transformou em um eco. O que eu não sabia, que legado era esse que minha família havia me deixado? Um frio atravessou minha espinha, raiva e... Ei, Lucas, o homem que prometeu ser meu porto seguro a cada cauda de tempestade, agora não estava aqui. O que eu realmente precisava dele agora? A sala se tornou abafada. Eu precisava de respostas, e não apenas sobre mim. O que mais estava escondido nas sombras? O que se escondia naquela herança familiar? O que mais eu não sabia? Com uma nova determinação crescendo dentro de mim, uma decisão silenciosa morreu na ponta da minha língua. Não era apenas sobre procurar ajuda médica. Era sobre descortinar segredos profundos, desvendar mistérios que por muito tempo estiveram enterrados. Este hospital não seria apenas um lugar de recuperação. Era o ponto de partida para um novo caminho que eu não havia planejado, mas precisaria trilhar. No silêncio que ficou em meio ao tumulto da equipe médica, a pergunta permaneceu. E se descobrir a verdade não era tudo o que eu imaginava? O que mais estava por trás da aparente fragilidade da minha saúde? E enquanto a noite se estendia com os seus. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Acordei com o som insistente do beeping do monitor cardíaco, repetitivo e distante, como uma música que ficou presa na minha cabeça. Saí de um sonho onde corria livre sem preocupações. Um contraste tão grande com a realidade atual. Bip, bip, e eu ali deitada em uma cama de hospital, cercada por blancura e desinfetante, me sentindo tão pequena. Era um ambiente que parecia esmagar meu espírito. Me chamo Sofia, tenho 34 anos. Entrei naquela rotina hospitalar não por primeira vez, mas hoje era tudo o que a doutora havia dito. E a realidade da extensão do que escutei ainda era difícil de absorver. Mas antes de chegar ali, minha vida tinha uma certa liberdade. Trabalhava como professora de literatura em uma escola pública. Minhas manhãs começavam com o cheiro do café fresco que eu preparava. Um ritual que não abria mão. Eu me sentava à mesa com uma caneca nas mãos,
lembrando das conversas animadas que tinha com minha avó sobre livros e sonhos. Ela sempre dizia que a leitura era uma forma de voar sem sair do lugar. Na escola, eu era conhecida por engajar os alunos com as histórias que contava. Meus dias eram preenchidos por debates sobre os clássicos e a troca de sonhos que eles projetavam. Eu me via ali, estimulando a curiosidade dos jovens, e por um momento esquecia das minhas inseguranças. Lembro-me de quando um dos meus alunos quis fazer uma redação sobre como a literatura poderia mudar o mundo. A segurança dele me encantou. Foi um momento simples, mas eu sei. Agora estava aqui, sozinha, enfrentando uma tempestade interna. As minhas lembranças se tornaram um eco distante. O sorriso dos alunos, o cheiro das árvores que eu amava ao longo do caminho da escola, tudo parecia tão longe. Me vi pensando nas pequenas coisas que sempre deixamos para depois. Rever amigos, sair para dançar ou apenas aproveitar em café sem pressa. A vida parecia se dissolver ao redor de mim. Os rostos dos enfermeiros eram conhecidamente cansados. E os observava se moverem, opiniões rápidas e incertezas vazias flutuando pelo ar. O ambiente, cheio de tecnologia e sons estranhos, manifestava uma fragilidade devastadora, e eu me perguntava o que mais estava escondido ali. O toque da enfermeira ao medir minha pressão era gentil, mas ao mesmo tempo eu busquei por qualquer conexão humana. Era o que me faltava. A sala era um refúgio de solidão, e eu desejava desesperadamente romper aquela barreira invisível. Em um canto, uma planta de plástico se destacava, um pouco. Eu precisava de mais, de um entendimento profundo sobre o que havia dentro de mim. Naquela noite, sem saber, o protagonismo da minha própria história estava mudando. Era um ponto de virada, mas não estava pronta para aceitar isso. O hospital não seria apenas um lugar de recuperação, mas um espaço de revelações. Uma fortaleza de medos e dúvidas que se desdobrariam como uma trama de um livro que estou ansiosa para decifrar. E enquanto olhava em volta, percebi que a única certeza que eu tinha era a necessidade de explicações. Não me contentaria apenas em aceitar as coisas como estavam. Enquanto o tempo passava, percebi que tudo o que eu havia conhecido estava sob uma nova luz. O que mais existe por trás da herança que trago? O que minha família omitiu? O que mais poderia estar prestes a ser revelado? E então uma ideia começou a surgir em minha mente. Um plano silencioso que eu precisaria formular. Sem querer, um sorriso esperançoso surgiu em meu rosto, mas que logo foi coberto. E enquanto suspendia minha respiração, a incerteza se tornava palpável, se entrelaçando com a urgência que crescia a cada batida do meu coração. Era apenas o começo, e algo me dizia que a próxima reviravolta estava prestes a se revelar. Acordei no hospital sem saber exatamente quanto tempo tinha se passado desde que eu entrei naquela sala fria. O som do monitor cardíaco ainda batia em meu ouvido. Bip, bip. Era como um relógio que contava os momentos de desespero. Portanto, levantei lentamente a cabeça e olhei pela janela. O céu estava limpo, mais azul do que eu me lembrava. Como poderia um dia tão bonito existir quando a minha vida estava tão confusa? Respirei fundo, tentando superar um nó na garganta. Eu me chamo Sofia, tenho 34 anos, e o que mais me incomodava naquela cama não era apenas a anemia que me levara ali. Era o peso da vida que eu tinha deixado para trás em busca de um futuro que parecia cada vez mais distante. Enquanto esperava a enfermeira, fechei os olhos. Ele me olhou e sorriu. Você trouxe a primavera para dentro de casa, ele brincou, enquanto pegava uma torrada. Naquele momento, tudo parecia perfeito. O cheiro do café fresco, a luz do sol, sua presença. Era como se nada pudesse dar errado. Fui professora de literatura por vários anos. E esse trabalho se tornou não apenas meu emprego, mas minha paixão. Lembro das tardes em que contava histórias para meus alunos, como se cada palavra fosse uma chave para abrir um mundo diferente. Eles sorriam, zombavam, e eu me sentia viva, tão conectada. As conversas que tinha com minha avó sobre livros sempre me inspiravam a compartilhar essas histórias.
Ela me dizia que a leitura era como voar, e eu sempre queria que meus alunos voassem. Mas conforme o tempo passou, comecei a notar pequenas mudanças. Lucas parecia cada vez mais distante. Não que ele tivesse mudado. Era como se eu tivesse mudado. Comecei a me sentir invisível, como se houvesse uma barreira entre nós que eu não consegui. Você vai sair de novo essa noite? A resposta era sempre a mesma. Sim, apenas um compromisso. E eu me pegava contando os dias da semana, cada um marcado por essa ausência. Lembro de um Natal em que tudo deveria ser festivo, mas a atmosfera estava pesada. Nós dois estávamos cercados por amigos e família, mas parecia que havia uma distância que nem as risadas conseguiam preencher. Lucas estava distraído, olhando para o celular durante a ceia. A comida tinha um gosto amargo. Ele trocou mensagens enquanto eu tentava manter a conversa fluindo. Uma parte de mim queria gritar, enquanto outra se calava. Eu não sabia o que fazer daquelas inseguranças, que cresciam como um câncer invisível em nosso relacionamento. As semanas se transformaram em meses e os meses em anos. As pequenas coisas que me deixavam feliz se tornaram cada vez mais raras. As viagens que havíamos planejado, os jantares a dois e até mesmo a possibilidade de um lar que sonhávamos pareciam um eco distante. Minha Vi estava em casa, planejando a aula do dia seguinte e organizando algumas pilhas de livros na estante. O celular apitou. Poderia ser uma mensagem de Lucas, mas não era. Era uma foto de uma colega de trabalho, sorrindo e cumprimentando-o. Uma amizade divina, pensei, mas uma faísca surgira dentro de mim. Aquela foto com a legenda: ótimo dia de trabalho com o melhor. O que isso queria dizer? Ele nunca se importou em postar fotos assim antes. Um ponto de insatisfação começou a ferver dentro de mim. Como eu poderia ter deixado que tudo chegasse tão longe? E aqui estava eu, agora, deitada naquela cama de hospital, pensando em tudo isso. O peso da traição pesava em meu coração, mas ao mesmo tempo havia um desejo ardente de entender o que estava acontecendo. Olhar pela janela e sentir a brisa fresca me lembrou que eu ainda estava viva, que tinha uma voz e que precisava usá-la. Precisava enfrentar a verdade antes que ela me esmagasse completamente. Os enfermeiros entraram e saíram. Lucas estava distante, mas o que mais havia em nosso passado que estava nos afastando? Meus pensamentos giravam, e enquanto eu tentava clarear a mente, um nome apareceu em minha cabeça. Ana, uma colega do trabalho que sempre parecia atenta demais a ele. Um desconforto crescia em meu peito. Era um chamado, algo que eu mal conseguia encapsular. Sentia a urgência de descobrir a verdade, mas também um medo profundo do que poderia encontrar. E então uma ideia cresceu em mim. Eu precisava de respostas. Algo me dizia que as sombras do meu passado estavam mais perto do que eu imaginava. A enfermeira entrou para verificar meus sinais vitais e percebi que estava mais pálida do que o normal. Ela sorriu, mas seus olhos pareciam preocupados. Está tudo bem, Sofia? Você parece distante. Ela observou. E eu percebi. Talvez ela tivesse razão. Estava ali, cercada por médicos e enfermeiros, mas minha mente estava longe, lutando com verdades que estavam emaranhadas em um passado que eu oprimi. Sobre o que está realmente acontecendo. Uma mensagem que eu nunca imaginei ter que emitir, mas que agora soou como um grito de socorro. E enquanto a enfermeira me olhava, percebi que talvez estivesse começando um caminho que eu nunca esperava seguir. Um caminho cheio de perguntas que eu não sabia se estava preparada para responder. Acordei em um pulo. O som do monitor cardíaco ainda tocava incessantemente, como um lembrete cruel de que eu estava presa em um lugar frio, cercada por brancos e desinfetantes. Bip, bip, meu coração disparou. Isso não era um pesadelo, era a minha realidade. Olhei ao redor tentando me localizar. O céu lá fora estava azul, radiante, e eu ali, me sentindo tão pequena e perdida. O peso da anemia e da incerteza pesava sobre mim como uma manta de chumbo. Enquanto esperava a enfermeira, deixei os pensamentos me levarem. Os ecos dos momentos que vivi antes com Lucas vieram à tona. Lembrei-me de nosso primeiro encontro, do jeito como ele me olha.
A distância entre nós parecia um abismo cada vez mais profundo. E eu, em vez de lutar contra isso, na maioria das vezes apenas fechei os olhos e esperei que tudo se resolvesse. Mas a verdade é que nunca se resolveu. A cada mensagem fria que ele me mandava, um pedaço de mim se perdia. Recordei uma conversa que tivemos na semana passada. Era um dia normal, o sol brilhava e eu tentava ser leve, mas senti que algo estava errado. Olhei para ele enquanto tomávamos café juntos. Ele estava de cara no celular, respondendo a mensagens. Eu perguntei se tinha algo de errado. Ele apenas respondeu: "Nada, estou ocupado." A resposta simples me deixou inquieta, mas tentei afastar a sensação de que havia outra coisa acontecendo. Por que eu sempre duvidava? Era só a minha insegurança, eu dizia a mim mesma. Respeitei seu espaço, mas internamente isso me corroía. Uma inquietação faminta se instalou em meu peito. Eu queria falar, entender o porquê da nossa desconexão. Mas o que eu poderia dizer? Falei de literatura com meus alunos, contava histórias, estimulava a imaginação deles. E quando chegava em casa, não conseguia achar palavras para Lucas. Era como se as histórias que nos uniam estivessem esquecidas, guardadas em uma gaveta trancada. Durante o tempo em que estive no hospital, a solidão foi como um manto que apequenou a minha voz. As enfermeiras entravam e saíam, mas eu me sentia invisível. O cheiro do desinfetante, a luz fluorescente, tudo parecia acentuar meu estado de desespero. Eu queria gritar, perguntar a Lucas por que ele estava tão distante, mas as palavras falhavam. Um dia, enquanto ele falava ao telefone no outro cômodo, escutei risadas vindas do outro lado da linha. Ele não percebeu que eu estava presente. Eu me perguntei se aquelas risadas eram para mim ou para outra pessoa. O medo começou a tomar conta de mim. Era algo tão sutil, mas me feriu como um corte profundo. As semanas passaram e as mensagens cada vez mais sem. O que estava errado com ele? A insegurança crescia, se espalhando como lava, fervendo lentamente dentro de mim. Eu tentava ignorar, mas a insistência da dúvida só fazia aumentar. Uma bela manhã de domingo, eu mantive meu ritual. Café fresco, janelas abertas. O universo parecia tão lindo lá fora. E ele? Ele estava, mais uma vez, perdido em seu celular. Eu apontei que poderíamos passar um tempo juntos, mas Lucas pareceu distraído. Fui até a mesa. Confeccionei um lindo café da manhã, tudo por minha conta. Ele apenas beliscou um pedaço de torrada. O sorriso nos meus lábios se desfez. Aquela sensação de estar invisível, compartilhando o espaço, mas não o coração. Era frustrante. Enquanto nós estávamos lado a lado, eu me sentia tão distante. A raiva e a tristeza dançavam dentro de mim como um espírito inquieto. Lutei contra o impulso de deixá-lo em paz, mas não suportei mais. Fiquei em silêncio. As pequenas coisas que antes me preenchiam já não faziam sentido. "Lucas, está tudo bem entre nós?" perguntei. Ele apenas olhou para mim com um olhar cansado. Sim, por que não estaria? E naquela noite, mais uma vez, eu me peguei acordando em meio a um pesadelo. O chão parecia se mover sob meus pés. A pergunta pairava no ar. O que há de errado? Um dia, enquanto tentava organizar um projeto para a escola, encontrei uma foto dele e uma de suas colegas de trabalho no Facebook. Eles estavam juntos, sorrindo em um evento da empresa. O que isso significava? A imagem estava tão cheia de alegria e eu fiquei paralisada. Meu coração despedaçou. O telefone vibrou enquanto eu tentava processar tudo. Era uma mensagem de Lucas, mas não era como as outras. "Sofia, posso ficar mais um pouco no trabalho?" "Precisamos discutir algumas coisas", escreveu. Uma ansiedade apertou meu estômago. Precisar discutir o quê? O que mais estava encoberto? Naquele momento, uma sensação forte de que eu não sabia o que estava acontecendo no meu próprio relacionamento me atingiu. Um vento frio percorreu minha espinha. As horas que se seguiram foram intermináveis. Me levantei e caminhei pelo corredor do hospital, apenas para tentar dissipar a angústia. Cada passo parecia pesado, quase como se o chão estivesse me segurando. Olhava as pessoas passando, observava as expressões. Algumas estavam carregadas de dor, outras de esperança. E eu me sentia perdida no meio de tanta gente. Fiz uma pausa e respirei fundo.
O cheiro de desinfetante me lembrava que estava viva, mas o peso da incerteza era tão grande. Pensei no que realmente importava. Nossa vida estava se desmantelando e eu só podia sentir. Decidi que precisava saber mais. O que Lucas estava escondendo? O que eu tinha feito de errado? Eu buscava por respostas que pareciam flutuar no ar. Mas assim que cheguei ao meu quarto novamente, a realidade me pegou de surpresa. O celular vibrava. Era uma mensagem estranha. Desculpe ter te deixado de fora. Eu ainda me importo. O coração disparou. O que isso significava? Eu não esperava isso dele. Nunca imaginei que Lucas pudesse fazer algo assim. Meu estômago apertou. Desconfiar dele era uma dor que me deixava em ruínas. Não conseguia entender como ele poderia deixar uma mensagem como aquela. Comecei a tremer. Cada palavra carregava um peso desconhecido, como se estivesse prestes a cruzar uma linha sem volta. Forneci uma resposta rápida, sem pensar. O que você quer dizer com isso? A resposta de Lucas foi instantânea, mas eu hesitei antes de abrir. Meu coração estava batendo rápido e já não sabia o que sentir. Medo, ansiedade. Meu corpo estava numa tensão insuportável. O que mais eu não sabia sobre ele? O que mais havia escondido? Hoje, a sensação não era apenas de tristeza, era uma urgência, um chamado. O que estava por trás daquela mensagem? Aquela noite se tornaria um marco em minha vida. Olhei pela janela e lá fora, o céu azul deu lugar a nuvens escuras que pareciam refletir meu estado emocional. Eu estava prestes a descobrir a verdade e algo me dizia que a revelação não seria gentil. O que mais estava escondido sob essa camada de desconfiança e dor? Alguma coisa estava prestes a se desdobrar e eu precisava me preparar para enfrentar. Acordei com o som do monitor cardíaco, que parecia quase um grito na quietude do hospital. Bip, bip. Era um lembrete constante do que eu enfrentava. Olhei pela janela, o céu estava azul, mas isso não aliviava o peso em meu coração. O que mais eu não sabia? As mensagens de Lucas dançavam em minha mente. As palavras frias, desculpe ter te deixado de fora, me atormentavam. Era hora de agir. Desde que entrei no hospital, a sensação de desamparo parecia aumentada. A equipe médica se movia atarefadamente, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Eu precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. O que Lucas estava escondendo? Uma pergunta que ecoava forte enquanto tentava organizar meus pensamentos. Segurei meu celular e me lembrei do que vi no Facebook. Aquela foto dele com Ana, rindo, muito próximos. Meu estômago se revirou. O que mais havia? Meus dedos tremiam ao abrir o aplicativo de mensagens. As conversas entre eles surgiam na tela como sombras. Preciso saber, pensei. Eu não podia mais ignorar. Minhas mãos pressionavam a tela. A primeira mensagem que eu encontrei foi de semanas atrás. E lá estava ela, cheia de risos e emojis. Você é incrível, não sabe? Sempre gosto de passar tempo com você. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. A sensação de traição queimava. Minha mente estava em conflito. Fui até a conversa de áudio, deixei as mensagens de voz rolarem. A voz suave de Ana, seus risos, tudo parecia um golpe. Eu fechei os olhos, a dor era palpável. O pressentimento que eu tinha se concretizava, mas eu precisei me controlar. Descarregar toda essa raiva de forma impulsiva não faria bem para mim. Eu precisava ser estratégica, não um vulcão prestes a explodir. Respirei profundo e comecei a planejar. Primeiro, eu precisava de mais provas, algo que não deixasse espaço para dúvidas. Levantei da cama e fui até o banheiro, buscando um momento de privacidade. Olhei no espelho e vi a intensidade de minha expressão. Era hora de ficar forte. Decidi que eu não iria revelar nada ainda. O silêncio poderia ser minha maior arma. Durante o dia, atentei-me a cada movimento dele pelo telefone. Eu precisava coletar mais informações. Agora que tinha uma visão nítida de sua traição, a estratégia se tornava mais clara. Enquanto Lucas estava na sala de espera do hospital, eu aproveitei meu tempo sozinha para pesquisar sobre as contas compartilhadas. Fui à internet e comecei a olhar para documentos FINA. O que ele estava realmente fazendo? Noite após noite, eu gather as provas. Fotos de mensagens, detalhes da conta,
Cada nova descoberta era como encontrar a peça de um quebra-cabeça. E a cada nova revelação, meu coração batia com força. Mas ao mesmo tempo, uma frieza se instalava dentro de mim. Eu estava me preparando para o confronto, para a verdade. E numa dessas noites, ele se despediu apressado antes de um compromisso, me deixando sozinha de novo. Eu sabia que era meu tempo. Uma parte de mim queria gritar, correr atrás dele e perguntar, mas me mantive firme. Meus planos tinham que ser bem estruturados e mantidos numa linha secreta. Não deixaria que ele visse o que estava se formando em meu coração. A calma é minha aliada, eu dizia a mim mesma. As semanas passaram e o jogo começou a se transformar. Lucas parecia muito confortável com a situação. Isso só aumentava minha determinação. Ele estava tão envolvido que nem percebeu quando comecei a guardar cópias de mensagens, documentos, tudo o que poderia usar como arma no momento certo. O vício e a traição estavam em cada linha da conversa que eu acumulava, uma coleção do que estava por vir. Eu continuei a usar cada instante livre para buscar informações. Conversas de Ana nunca estavam longe, e eu estava me tornando um detetive do meu próprio sofrimento. Quando ele estava em casa, eu fingia normalidade, cuidava da casa como se tudo estivesse bem, mas a cada palavra que trocávamos, um plano se organizava na minha mente. Certa noite, a campainha tocou e meu coração disparou. Era um fotógrafo que eu contratei. Eu precisava que tudo estivesse documentado. Ele não teria ideia. Ele, o homem que me prometeu amor e fidelidade, não perceberia o que estava se desenrolando até ser tarde demais. Assisti ao fotógrafo documentar a interação que teria com Lucas após algumas semanas. Cada clique da câmera me deixava ansiosa. O que isso significaria para nós? Eu tinha certeza de que não haveria retorno. Fui até o grupo de mães da escola no Facebook e começamos a discutir sobre traumas e desilusões. Pedia conselhos sem revelar tudo, e curiosamente comecei a notar o quanto eu não era a única que se sentia assim. Quando Lucas chegou em casa, apenas fiz um gesto de cabeça, como se nada estivesse acontecendo. Ele se acomodou no sofá, olhando para o celular e com um sorriso. Aquela imagem me lembrou do quanto eu detestava sua indiferença. No fundo, o que ele não sabia era que nas entrelinhas da traição eu encontraria a força que estava escondida no meu ser. A mente me dizia que o que estava diante de mim não era apenas um relacionamento rompido. Era uma oportunidade de reconstruir. Para ele, aquele sofá sempre estaria associado ao conforto, mas para mim, seriam as cinzas de uma vida que eu estava prestes a deixar para trás. Enquanto o observava, finalmente percebi que estava não apenas recuperando. Enquanto tudo ao nosso redor parecia o mesmo, eu tinha certeza de que a qualquer momento eu estaria em pé e forte o suficiente para virar o jogo contra aquelas traições que ensombravam nossos dias. Agora, respeito eu mesma. O que viria a seguir? A caminhada não seria fácil, mas uma coisa era certa. Eu estava prestes a trazer à tona todas as verdades escondidas, e Lucas ainda não sabia. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Acordei com o som incessante do monitor cardíaco. Bip, bip. Era um lembrete cruel de que eu ainda estava presa aqui, no hospital, cercada por toda essa brancura, desinfetante e sentimentos conflituosos. O céu lá fora estava limpo, azul, e eu me sentia completamente perdida. Como poderia haver um dia tão bonito lá fora, enquanto minha vida estava desmoronando? Levantei um pouco a cabeça. O dia prometia ser longo. Com um nó na garganta, respirei fundo, tentando reunir forças. Havia um plano em andamento, e eu precisava estar focada. Mas medo de ser descoberta. Medo do que poderia acontecer se Lucas percebesse o que eu estava tramando. Nos próximos dias, tomei uma postura mais calma. Lucas ia e vinha do hospital. Ele sempre trazia um ar despreocupado, como se nada tivesse mudado. Às vezes, achava que ele desconfiava que algo estava diferente em mim, mas conseguia disfarçar bem. Eu me via perguntando,
Será que ele notava a hesitação na minha voz? A maneira como eu evitava certos tópicos? O jeito como ele olhava para o celular e sorria enquanto falava com alguém? A resposta era um golpe no meu estômago. Ele não notava. E isso me dava uma centelha de coragem. Durante as manhãs, enquanto Lucas estava no trabalho, eu aproveitava a privacidade do hospital. Levava comigo um caderno, uma caneta e meu celular. Era meu esconderijo, meu laboratório secreto. Comecei a anotar tudo. Conversas, pequenas coisas que ele dizia. O que poderia ser útil para provar o que eu estava suspeitando. Com cada página que preenchia, uma nova camada de confirmação parecia se desenrolar. Quando ele aparecia, eu sorria e agia como se estivesse tudo bem. Mas por dentro, eu estava em um turbilhão de emoções. O que eu fazia não era fácil. Cada ato de normalidade exigia um esforço sobrenatural, mas eu não podia, não devia ceder à tentação de questioná-lo. A ignorância dele era uma vantagem, uma camada de proteção que eu precisava para não estragar tudo. Nas tardes, eu tinha outro plano: conversar discretamente com amigos e familiares que poderiam me ajudar. Nada muito explícito, apenas insinuações. Compreendi que confidenciar minhas angústias era necessário, mas ao mesmo tempo arriscado. Não podia correr o risco de que Lucas soubesse. Então, me mantive em silêncio sobre muitos detalhes. Mas a verdade é que o apoio de quem realmente se importava me deu força. Uma amiga. Conversas rápidas ao telefone antes que ele chegasse em casa. Era como se nossas interações fossem um momento de alívio dentro do caos. Eu contava como as coisas estavam e ela sempre me encorajava. Você é mais forte do que pensa, Sofia. Não esqueça disso. Essas palavras, embora simples, ressoavam como um mantra a cada dia. Separei um tempo a cada noite para me aprofundar nas mensagens que tinha coletado. As conversas com Ana não eram longas, mas eram suficientes para entender o que se passava. Tô com saudades, precisamos nos ver. Seus textos simplesmente me queimavam os olhos. O que era isso? Para onde isso estava me levando? Em seguida, crispava a tela do meu celular numa fúria silenciosa. Analisava tudo, decidida a buscar mais, buscar provas concretas. Eu ainda pensava em arrancar respostas dele, mas isso só viria depois que eu tivesse tudo em mãos. Precisava de um impacto. Fazia isso não apenas por mim, mas por quem eu era. Cada mensagem gravada, cada print, cada conversa era uma peça do quebra-cabeça que eu pisaria no chão ao final. Uma sexta-feira, enquanto ele estava no trabalho, ponderei sobre como poderia reunir mais informações. Resolvi visitar um advogado. A ideia de consultar um profissional poderia ser um risco, mas eu precisava saber o que esperar no futuro. O escritório era discreto, perto do hospital. Apenas entrei e conversei. O advogado ouviu minha história, notou meu estado e fez perguntas simples, mas contundentes. Eu saí de lá com uma nova determinação. Ele me orientou sobre o que eu precisaria fazer para me proteger. A tensão aumentava a cada momento. Eu organizava os documentos que tinha conseguido reunir, mensagens, prints e até um registro de gastos que parecia não bater. Uma conta desconhecida que Lucas tinha, um pequeno detalhe que, de repente, começou a fazer sentido. Cada uma dessas pequenas peças fortalecia minha estratégia. A urgência crescia, assim como a esperança. Era como se nada o afetasse. Estava contente, ou pelo menos era assim que aparentava. Mas eu estava mais atenta do que nunca. Cada pequeno gesto dele foi notado. Cada sorriso escondia um monte de revelações que eu não estava disposta a ignorar. Ele ligava mais para o celular do que para nós. Em casa, observava a maneira como ele se movia. Eu me sentava na mesa com um livro ou preparando um lanche, sempre envolta na rotina, mas nunca perdendo a chance de espiar sua tela ou ouvir suas conversas. Meus olhos estavam sempre atentos. Quando algo soava estranho, meu coração disparava. E eu respirava fundo, tentando não demonstrar que estava prestando atenção demais. Uma vez ele saiu de casa e eu corri para verificar suas mensagens. O mesmo nome aparecia, Ana. Um fio de angústia me atravessou, mas eu sabia que tinha que aguentar.
com a ajuda de Clara e do advogado, comecei a planejar o que o próximo passo seria. Um plano, algo que poderia não garantir sucesso, mas que seria Com cada dia que passava, minha fortaleza se tornava mais sólida. Mas enquanto a pequena esperança de libertação crescia dentro de mim, um frio na barriga me lembrava dos riscos. O meu planejamento estava longe de ser perfeito, e eu sabia que devia tomar cuidado. Cada movimento precisava ser cuidadoso, para não gerar desconfiança. Porém, em uma manhã tranquila, enquanto fazia uma pausa, ouvi um barulho vindo da sala. O coração parou. Lucas chegou mais cedo do que o habitual. Ele nunca fazia isso. Um medo cortante atingiu meu peito. Se ele me visse, se descobrisse que eu estava planejando algo contra ele, tudo estaria perdido. Abri o caderno rapidamente e joguei o celular na mochila, pouco antes de ele entrar. Ele sorriu ao me ver. Oi, amor, você tá em casa? Pensei que você estivesse na escola. O jeito casual com que falou me deixou ainda mais nervosa. Só estou organizando algumas coisas, respondi, tentando soar despreocupada. Meu coração batia rápido e eu ria nervosamente. Ele se sentou e começou a conversar, mas cada palavra que saía de sua boca parecia um peso maior na minha consciência. O silêncio na sala estava palpável. Ele olhava para mim e, pela primeira vez, duvidei se conseguiria manter tudo em segredo. O prazo ficou mais curto. A tensão não era apenas uma sombra, era um aviso que gritava: se você não agir rápido, poderá perder tudo. E enquanto tentava articular as respostas, uma pergunta se instalou na minha mente. Até quando eu poderia continuar essa farsa? O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O inesperado se aproximava, e toda a preparação que havia feito poderia não ser suficiente. As pequenas fraquezas se acumulavam, e se Lucas decidisse olhar mais fundo, toda a construção poderia desmoronar. Mas no fundo havia uma expectativa. Algo estava prestes a acontecer, e não importando qual fosse o S. O confronto que eu estava ensaiando em meu coração há semanas finalmente aconteceria. Eu sabia que não poderia mais me esconder. Lucas não tinha ideia do que eu tinha descoberto, mas era a hora de trazer tudo à luz. O sol estava brilhando lá fora. Tudo parecia tão normal enquanto eu me preparava. Me vesti com um vestido que sempre fiz questão de usar em ocasiões especiais. Um toque de confiança extra. Queria parecer forte e firme. Olhei no espelho, respirei fundo e saí. O hospital estava mais vazio do que o normal quando cheguei. Aquela atmosfera conhecida me fazia sentir um pouco mais calma. Mas adivinha, eu sabia que não poderia me permitir relaxar. As horas se arrastaram até que finalmente chegou a hora. A reunião da escola seria o cenário perfeito. Estariam presentes alguns colegas, professores e até alguns pais. Um verdadeiro público. Era onde Lucas também estaria. Ele sempre se mostrava tão à vontade em meio aos amigos e conhecidos. Mas desta vez, ele não sabia que estava prestes a ser exposto. Os corações começavam a acelerar quando entrei na sala de reuniões. A longa mesa estava cercada por rostos conhecidos, todos engajados em conversas animadas. Algumas murmúrios de risadas e sussurros se entrelaçavam. Eu me sentei no meio da sala, tentando manter a compostura. A luz era forte e direta, e o cheiro do café fresco invadiu o ar. Isso me deu um instante de conforto. Lucas entrou logo depois e seu olhar encontrou o meu. Aquela expressão de despreocupação sob sua face me irritava. Ele sorriu, mas algo no fundo dos meus olhos deixou claro que aquele sorriso estava prestes a desaparecer. O tempo parecia parar enquanto ele se acomodava na cadeira, sem saber o que estava por vir. O diretor começou a falar sobre a agenda, mas a minha mente estava longe. Eu não ouvia. O que eu queria era preparar tudo. Quando chegou a hora de compartilhar questões da comunidade escolar, eu me levantei. Masterizando a coragem, senti todos os olhares voltados para mim. Desculpem interromper. Minha voz soou firme, mas havia um nó na garganta. Todos se calaram, fitando-me com atenção. Eu preciso compartilhar algo muito importante relacionado a uma questão que tem afetado não apenas a minha vida, mas também a comunidade.
As palavras saíram, uma após a outra, como um balde de água fria. O murmúrio começou novamente. Olhares de curiosidade e confusão, mas eu continuei. Como muitos de vocês sabem, venho enfrentando dificuldades de saúde e estou aqui para dizer que isso está ligado a um problema muito maior. Meu coração disparava, e eu podia sentir o olhar curioso de Lucas me observando. Ouvia o seu coração acelerando também. Nos últimos meses, algumas coisas estranhas começaram a acontecer em meu relacionamento. Mensagens e conversas que realmente me deixaram preocupada. Um murmúrio de: Lucas, eu vi mensagens suas com Ana. A sua expressão mudou instantaneamente, um choque claro no rosto dele. E com outras pessoas. Mensagens que falam de sentimentos que você não deveria ter comigo. Essas palavras pairaram no ar como uma tempestade iminente. Meu coração estava em pé de guerra, enquanto a sala parecia respirar coletivamente. Todos estavam grudados em mim, mas os olhos de Lucas estavam ardendo de raiva e medo. Ele soltou um riso nervoso que só aumentou a tensão. Sofia, isso não faz sentido. Você está maluca. Ele se levantou, mas eu não deixei que ele me interrompesse. Calma, só ouça. Eu ergui a mão, segurando a pasta com provas. Eu tenho prints, tenho mensagens, tudo documentado. As murmurações aumentaram. Olhares de choque passaram pelo rosto dos outros presentes. Havia aqueles que estavam inclinados para frente, já outros perplexos demais para se mover. Era agora ou nunca. O peso das minhas palavras pairava no ar. Você dizia que ela era incrível e que precisavam se ver. E isso não é uma amizade comum, é? As vozes de apoio começaram a surgir de algumas colegas. Leia, Lucas. Leia o que você escreveu. Disparei, estendendo-lhe as provas. Ele parecia vulnerável. Segurou as mensagens em suas mãos trêmulas e, por alguns segundos, a sala ficou em um silêncio profundo. Isso não é o que parece. Ele tentava se defender, balançando a cabeça. Lucas, foram suas palavras. Você não pode ser mais baixo. O tom de Porre foi claro. Terminar com deslizes e interesses obscuros não era o que ele queria que jogássemos em cima da mesa. E enquanto ele tentava balbuciar defesas, eu já tinha um certo controle da situação. Ele começou a gaguejar, palavras confusas saindo de seus lábios. Mas agora, o que importava não era apenas ele. As reações ao meu redor eram variadas. Os sussurros de surpresa e incredulidade seguiam como um eco na sala. Algumas mães olhavam para Lucas com desapontamento, enquanto outras pareciam torcer para que ele não tivesse como se safar. Olhares de apoio, como de uma colega que me lançou um aceno sutil de confiança. Essas pequenas coisas me fortaleceram. Isso não era apenas sobre nós. O peso daquela revelação começava a se desdobrar na sala. Aquela traição não era só minha, mas sim um reflexo de mentiras que poderiam tocar a vida de outras pessoas. Confiando que a vida poderia ser transformada, não deixei que as palavras ficassem presas em meu peito. Lucas, você pode me tentar ferir, mas saiba que eu sou mais forte do que você imagina. Minha voz estava firme e clara. Ele tentava se defender, mas as palavras soavam cada vez mais vazias. O cheiro de café estava agora misturado a um sentimento forte de desamparo e indignação. Ele não podia mais escapar. A sala estava elétrica. O olhar de alguns professores estava fixo em mim, enquanto outros observavam Lucas com uma mistura de pena e reprovação. Ele percebeu que não tinha mais para onde correr. Mas o que me deixou mais confusa foi o olhar de Clara, que agora tinha um misto de preocupação e apoio. Eu sabia que muitas pessoas me viam. Como então eu faria o próximo passo? E se seus atos causarem mais do que apenas a minha dor? Perguntei com firmeza. Esse questionamento pairou no ar como um cobertor pesado. Eu o observava e no olhar dele percebi perplexidade e raiva. Uma tempestade de emoções se debatia dentro dele à medida que minha verdade se espalhava. E a sala estava absorvendo tudo o que estava por vir. Esperamos por um momento. A sala encheu-se do cheiro pesado da verdade e da traição, quase como um fedor entorpecente. Uma onda de energia estava prestes a explodir, e eu sabia que E imediatamente, uma nova onda de incerteza tomou conta da sala.
O que poderia ser tão importante quanto tudo o que estava acontecendo naquele momento? E como isso poderia mudar ainda mais o que eu estava enfrentando? Essas questões pairavam no meu coração, mas eu sabia que não podíamos desistir. As consequências estavam se desenrolando, e a verdade ainda precisava ser totalmente revelada. O que viria a seguir estava fora do meu controle. E nessas frações de segundo, enquanto a sala observava, a história estava apenas começando a se desdobrar. A sala estava em um caos controlado. O murmúrio das conversas se tornou um zimbido distante enquanto eu encarei Lucas. Ele estava visivelmente abalado, tentando encontrar palavras, mas não importava o que dissesse. A verdade estava ali, exposta à luz. A traição não era apenas sobre nós, mas sobre tudo o que construímos. O olhar de reprovação ao redor se tornava mais intenso. Cada rosto, uma nova camada de desilusão. Tentei processar tudo. A raiva e a tristeza se misturavam em mim. O medo do futuro se aproximava como uma sombra. E no fundo, uma onda de alívio começava a se instalar. Assim que a reunião terminou, um silêncio ensurdecedor se abateu sobre mim. As pessoas começaram a se dispersar, mas algumas ficaram para me dar apoio. Clara se aproximou, seus olhos radiantes de compreensão. Eu precisava dela. Ela me puxou para um abraço apertado. Senti as lágrimas escorrerem lentamente pela minha bochecha. Você foi incrível, Sofia, ela sussurrou. Você não tem noção do quanto suas palavras impactaram todos aqui. Olhei ao redor e vi muitos rostos conhecidos, mas a maioria estava em choque. Algumas mães murmuravam. Um grupo comentava baixinho sobre o que João, o marido de Ana, diria ao ouvir aquilo. Aquelas vozes pareciam longe, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Não consegui olhar diretamente para Lucas. Ele estava lá, parado, a expressão de desconcerto estampada no rosto. Isso não era bem o que você pensava, era? Alguém comentou por trás de mim. Era uma conhecida, mas não consegui me lembrar do nome. Ela tinha o cabelo comprido e um olhar de pena. Meus próprios olhos se encheram de lágrimas de novo. O que eu tinha feito era real. As consequências batiam em mim como onda após onda. A comidinha do lanche começou a esfriar, mas eu não conseguia pensar em comida. O sabor amargo da realidade se instalou na boca. As conversas começaram a se intensificar entre as mães e os outros professores. O que eu ouvi foi uma mistura de apoio e desdém. Eu só queria que tudo ficasse em silêncio por um instante. Percebi que algumas pessoas estavam se afastando, como se escolhessem não se envolver no drama que se desenrolava. Aquilo doía. Você é tão forte, Sofia, Clara insistiu, como se pudesse escutar meus pensamentos, mais do que ele merece. Mas as dúvidas ainda eram latentes na minha mente. Eu me surpreendi com a inquietação dentro de mim, como se a antiga insegurança estivesse tentando ressurgir. Era como se eu estivesse num filme, e a cena da minha vida estivesse passando através de flashes confusos. Quando finalmente consegui encarar Lucas, sua expressão era de confusão e algo mais. Medo? Arrependimento? O silêncio entre nós era palpável. Sofia, calma. Ele começou, mas suas palavras não me alcançavam. Eu já não sabia mais o que poderia dizer. A dor de sua traição ainda pulsava em mim, uma sombra que se recusava a se dissipar. Isto não acaba aqui, eu disse, meu tom subindo. Ele franziu a testa, como se estivesse se preparando para discutir. Mas não era momento para isso. Não agora. O olhar ao redor, a pressão sutil, tudo indicava que não era o fim, mas sim o início de um novo capítulo. Você precisa entender que as consequências disso não serão apenas entre nós. Elas vão além. As luzes da sala brilhavam intensamente, refletindo a tensão no ar. Sua expressão se desfez em um misto de frustração e raiva. Eu podia ver outras mães olhando de esguelha. A pergunta que se formava era: quem estaria ao nosso lado agora? A reputação dele, que já era vista com admiração, desmoronava com cada palavra minha. Você não pode simplesmente fazer isso.
Ele gritou tentando reafirmar o controle, mas o alvoroço ao nosso redor demonstrava que o controle estava longe de suas mãos. Sai do meu caminho, você não sabe o que está fazendo. A indignação pôde ser vista na expressão de algumas mães. Outras não conseguiam disfarçar um leve sorriso de satisfação. E isso. Poderia haver um novo começo, uma renovação entre as pessoas que realmente se importavam. A fonte de apoio não estava apenas nas paredes da escola, mas dentro dos corações que estavam se abrindo diante de mim. Linda, uma colega que sempre esteve presente, passeou até nós. Ela disse: "Você está fazendo a coisa certa, Sofia. Não se esqueça disso." E aquelas palavras foram um bálsamo. O medo ainda estava presente, mas uma fração de esperança começou a crescer. A comunidade estava mudando. As conversas se tornavam mais intensas, a voz de Clara ressoando ao meu lado, guiando-me. "Sofia, você não está sozinha. Queremos te ajudar." Olhando em volta, percebi que muitos estavam me apoiando. Era um alicerce sutil, mas forte o suficiente para me fazer levantar mais uma vez e lidar com o que estava por vir. Mas as implicações da minha revelação se desenrolavam mais rápido do que eu esperava. O que Lucas não sabia era que suas ações não apenas afetariam sua reputação, mas podiam muito. Nas semanas seguintes, tudo o que estava sendo construído parecia desmoronar ao redor dele. Amigos se afastavam. Algumas pessoas da comunidade começaram a tirar satisfação. Conversas mútuas sobre sua má conduta se espalhavam como pólvora. As mensagens em redes sociais aumentavam, e ele se tornava o foco dos comentários. Eu me perguntava, será que ele conseguiria se recuperar disso? As vozes em sua cabeça estavam ecoando, e a raiva me fazia sentir um prazer sombrio. As redes sociais, que antes eram um campo para celebrar nossas vitórias, tornaram-se um terreno perigoso para Lucas. Recebi mensagens de amigos perguntando se estava tudo bem. Fui inundada de apoio, e isso me ajudou a ver que o que estava acontecendo não era só sobre mim. Era algo maior, era um movimento. No entanto, eu sentia falta da minha vida anterior, do cotidiano rotineiro que agora parecia uma saga distante. Acompanhava o desenrolar da situação, observando como ele lutava para manter-se à tona. As pequenas... Tá tudo isso certo? Eu realmente deveria me sentir bem ao ver Lucas sofrer, mesmo que ele tenha causado essa dor? A batalha dentro de mim era mais intensa do que a externa. Então, algo surpreendente aconteceu. Um grupo de mães organizou uma conversa, uma espécie de reunião, para discutir a situação. Era um convite inesperado. Minha ansiedade disparou. Fui embora para casa e, nesse meio tempo, Clara me mandou uma mensagem perguntando se eu iria. Havia um ar comunitário, um desejo de apoio e mudança por trás da conversa. O que eu de fato sabia sobre a situação? Poderia isso me afetar de alguma maneira? A dúvida cercava minha mente. Enquanto conversava com minhas amigas na sala de estar, o sentimento de pertencimento começou a florescer. Comecei a sentir que não era apenas uma vítima da traição de Lucas, mas uma mulher que tinha o poder de mudar sua história. Era uma oportunidade de fazer algo novo pela comunidade, de construir um novo futuro para mim e talvez para elas também. Se você compartilhar sua história, pode não só ajudar outras mulheres, mas a si mesma também. A frase de Clara me atingiu como um raio. Era verdade. Esse conflito não diria respeito apenas a mim, mas a muitas outras. A dor acumulada que todas nós carregávamos. O que mais estava escondido entre os olhares positivos poderia, de fato, nos ajudar a encontrar uma saída e traçar um novo caminho. Naquela noite, cheguei à casa tarde, mas com uma nova energia pulsando em mim. O céu estava mais estrelado do que o normal. Eu olhei para o quadro em minha sala, que sempre me lembrava de momentos emblemáticos, como uma ideia que se tornava real. Mais uma vez, a vida estava se movendo, me levando a um novo destino que eu mal conseguia imaginar. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa: não estaria mais sozinha. E então, quando a vida parecia decolar, ouvi uma notificação no celular. Era uma nova mensagem de Lucas. O coração disparou.
O que ele queria agora? Como tudo isso poderia mudar mais uma vez? A tensão que já existia se tornou palpável, como se o universo estivesse conspiração uma nova reviravolta em breve. E eu sabia que, independentemente do que desse continuidade, a verdadeira reconstrução da minha vida estava apenas começando. Acordei daquela reunião com um turbilhão de emoções. Sentia como se tivesse passado por um furacão, e ainda assim, ali estava eu, de pé, respirando. Era uma liberdade estranha, carregada do peso da realidade, mas mesmo assim era um tipo de liberdade. Havia uma nova energia pulando dentro de mim, uma mistura de alívio e a sensação de estar viva. O primeiro passo que tomei foi colocar tudo em ordem. O dia a dia no hospital se tornou meu refúgio para pensar e planejar. A sensação de estar cercada por enfermeiros e médicos me lembrava que minha saúde era prioridade. E eu precisava cuidar de mim antes de lidar com tudo. As conversas com Clara se tornaram ainda mais frequentes. Ela sempre trazia as fotos, os presentes, as lembranças que traziam mais dor do que alegria. Olhar para tudo aquilo me fez sentir como se estivesse tirando um peso enorme das costas. Eu queria criar um espaço novo, uma nova energia. Decidi que era hora de voltar a trabalhar. Fui atrás da escola onde havia trabalhado antes. Essa ideia de retorno me deixava nervosa, mas ao mesmo tempo animada. O caminho para lá era familiar, mas parecia um tanto diferente. Quando cheguei na escola, fui recebida com abraços e palavras de apoio. Professores e alunos estavam felizes em me ver de volta, e isso me fez sentir uma onda de conforto. "Estamos com você, Sofia", uma colega disse. Isso me trouxe um sorriso sincero. Era como se todo o meu vale de solidão começasse a florescer ali, em meio ao carinho dos outros. Os meses seguintes foram sobre reconstrução. Cada dia era uma nova chance. Comecei a me envolver em atividades extracurriculares, algo que havia deixado de lado por anos. Propus um projeto de Light. O projeto se tornou um sucesso, e eu vi como as crianças estavam se conectando umas com as outras. A empolgação nos olhos deles era contagiante. Enquanto isso, a vida pessoal também começou a mudar. Algumas noites, eu tomava um vinho com Clara e outras amigas, compartilhando risadas e experiências. Criamos um grupo onde mulheres, de diferentes idades, começaram a se reunir. Era um espaço seguro, um lugar onde podíamos desabafar, rir e dar apoio umas às outras. Conversar sobre tudo, desde as dificuldades do dia a dia até os sonhos que batalhávamos para realizar. Eu estava redescobrindo o prazer de compartilhar e ser ouvida. Uma vez, em uma reunião, uma mãe me confidenciou que estava passando por um divórcio difícil. As lágrimas nos olhos dela foram como um reflexo do que eu já havia enfrentado. "Sofia, você tem coragem, queria ter sua força", ela disse, e aquilo me tocou profundamente. Ser vista como uma fonte de inspiração era algo novo e empoderador. Cada história com um par. Agora, mais do que nunca, eu sentia isso em minha pele. Na escola, criei um clube do livro. Organizei encontros mensais onde discutíamos não só histórias, mas também desafios que enfrentávamos na vida. O clube cresceu, e o que começou pequeno se transformou em algo maior. Mães e filhas participavam. Cada encontro se tornava uma combinação de aprendizado e apoio emocional. A cada semana, refletia sobre minha jornada. O que antes me parecia insuportável, agora era uma fonte de força. Cada vez que compartilhava minha história, sentia que as correntes que me prendiam ao passado se quebravam um pouco mais. Tornava-se cada vez mais fácil perceber que minhas feridas poderiam não apenas sarar, mas se transformar em combustível para conquistas futuras. Com a vida social e profissional se solidificando, decidi que era hora de olhar para meu futuro de forma mais ampla. A ideia de escrever um livro sobre minha experiência começou a ganhar forma. A literatura sempre foi meu porto seguro. Aquela ideia se tornou o meu novo sonho, a motivação que me impulsionava. Contudo, em meio a essa reconstrução, um pensamento recorrente me assombrava. Lucas. Ele havia desaparecido do meu horizonte.
Mas sempre existia uma sombra de dúvida. As mensagens pararam, mas eu não conseguia deixar de imaginar o que ele estava pensando. Sabia que eventualmente eu precisaria enfrentar isso. A última conversa que tivemos na escola ainda ecoava em minha mente. Ele ainda estava lá. E a maneira como eu o havia exposto na frente de tantas pessoas clamava por um desfecho. Cada texto e cada palavra eram marcas que precisavam ser revisadas. Sabia que a qualquer momento Lucas poderia entrar em contato novamente. E isso me deixava inquieta. O quanto ele sabia sobre o que eu estava fazendo. O quanto ele poderia arruinar o que eu estava construindo. Quando cheguei ao ponto de escrever minha história, a ansiedade começou a aumentar. Havia um mistério pairando sobre o que viria a seguir. Uma U. Enquanto eu escrevia, senti uma desconexão dentro de mim. Uma necessidade de resolver isso de uma vez por todas. No entanto, o que poderia ser? Fora as sombras do passado, eu precisava enfrentar essa verdade, mas não sabia o que esperar. As conversas através das redes sociais sobre mim poderiam trazer novos desafios. O que mais Lucas poderia estar escondendo? O que mais eu não sabia? Enquanto as semanas passavam, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer tomava conta de mim. Em meio às memórias, comecei a pressentir que a verdade, ainda que doída, seria o passo final para minha reconstrução. Essa expectativa e urgência amadureciam como flores prontas para desabrochar. Eu estava me preparando para uma grande revelação que mudaria tudo de novo. Mal sabia eu que o próximo contato de Lucas poderia muito bem pôr à prova tudo o que eu havia construído. Enquanto eu observava a vida passar pela janela, um conteúdo calmo e tudo o que eu havia vivido, os meses seguiram. As crianças me encantavam, e o brilho em seus olhos a cada aula eram como pequenos fogos de artifício de esperança. Meus projetos foram recebidos com entusiasmo, e em um piscar de olhos eu me vi liderando um clube de literatura que não apenas incentivava os pequenos a explorar histórias, mas também as suas próprias. Eu me tornava, na verdade, uma contadora de histórias em sua mais pura essência, e eram essas histórias que agora me conectavam mais do que qualquer coisa. Eu estava em nível de estabilidade financeira que há muito tempo não sentia. Através da dedicação ao meu trabalho e de uma linda parceria com algumas meninas do clube, lançamos nosso primeiro e-book. As vendas tinham sido além do esperado. Cada venda representava uma nova história, uma nova oportunidade. Nunca imaginei que pudesse gerar algo tão poderoso e, ao mesmo tempo, me dar uma sensação de liberdade tão intensa. Nessas conquistas, encontrei carinho e apoio em pessoas que nunca imaginei que se tornariam. As amizades que construí eram agora a família que eu escolhi. O apoio mútuo nos fez mais fortes. Uma outra mãe, Ana, teve um dia especialmente triste e, em vez de me afastar, me aproximei. Conversamos sobre desafios e percebi o quanto havia crescido. Agora, eu não apenas escutava, eu estava lá de verdade. Era um ciclo poderoso. Reconhecer minhas fragilidades e transformá-las em força foi fundamental. Comecei a fazer yoga e me inscrevi em um curso de escrita criativa. Cada prática me deixava mais centrada e mais consciente de mim mesma. A voz que antes era incerta, agora se tornava clara e determinada. E a cada dia eu me encontrava mais e mais apaixonada pelo processo de autodescoberta. Lucas não tinha mais um lugar na minha vida. Assim, o que antes parecia uma sombra ao meu redor, agora era parte do meu crescimento. Ele havia tentado entrar em contato algumas vezes, mas sempre mantive minha posição. Não queria nada que me lembrasse da dor que por tanto tempo carreguei. A verdadeira liberdade estava em perceber que aquilo não era sobre ele. Era sobre como eu estava moldando minha vida agora. O que vivenciamos tinha me ensinado o valor intrínseco que eu agora tinha por mim mesma. Refletindo sobre tudo isso, percebi que minha jornada era um símbolo do que tantas mulheres alugam, especialmente aquelas acima de 30 anos, que muitas vezes acham que já estão velhas demais para se reerguer. Não há um momento certo. Não há um lugar onde a vida deve nos levar, mas sim a soma de nossas experiências que nos moldam a cada dia. Um novo começo pode surgir em qualquer fase, desde que tenhamos coragem.
E aquela coragem começou a vibrar dentro de mim como nunca antes. Ser capaz de inspirar outras mulheres com minha trajetória foi um presente. Fiquei muito feliz quando instituições locais me convidaram a palestrar sobre desafios, recomeços e transformações em busca de autoconhecimento. Cada história que eu contava ressoava nas pessoas presentes, e era um prazer. Eu me tornei uma referência de força e notória resiliência. Cada conquista, cada amigo que se unia ao movimento crescente de apoio e desenvolvimento comunitário me fazia sentir que tudo era possível. Quando olho para cá, meses depois de tudo se desdobrar, agradeço a cada difícil momento. Ninguém pode tirar a experiência que eu ganhei. Meu final não é um fim, é um novo começo, uma vida vibrante, livre e cheia de perspectivas. Porque no final, aprender a se jogar no recomeço é o que nos torna tão humanas e verdadeiras. E você, está pronta para recomeçar? Seja você uma mulher acima de 30 ou qualquer idade, saiba que o poder está dentro de cada uma de nós. Não espere o momento certo, o momento é agora. E eu quero que você que está lendo isso se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem M.